Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Obrigado. Irmãos, vamos orar um minutinho? Feche seus olhos. Estenda suas mãos aqui para o altar, com seus olhos fechados, e peça a Deus para falar com você, irmãos. Porque eu não tenho nada para entregar para você. Senhor Deus, Pai, nós ousamos, Pai, solicitar ao Senhor essa noite, que o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós e venha nos nutrir hoje com a Tua palavra, para que nós venhamos continuar, Senhor Deus, a nossa caminhada de fé, de Te servir e de Te adorar em nome de Jesus, Pai. Nós viemos ouvir o Senhor, Pai. Nós viemos receber de Ti, Pai. Cumprir, Senhor Deus, algo que o Senhor tem para nós, nos reunir como irmãos, como igreja, para adorar o Teu nome, para glorificar o Senhor, bem dizer, para contar os Teus feitos, Pai, entre os nossos irmãos, e para receber a Tua instrução, Pai, em nome de Jesus. Nos sustenta essa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Irmãos, abre sua Bíblia, por gentileza, em Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante. Para você que gosta de colocar um título, fazer uma anotação, o título é O Perigo da Fé Sem Obras. Diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, se você perguntar para qualquer pessoa na rua o que é fé, você vai ouvir diversas coisas, diversos relatos, diversas argumentações, pontos de vista, né? Você pode perguntar para uma pessoa não religiosa, uma pessoa que não tem o costume de servir a Deus, de ir em uma igreja, e essa pessoa vai falar, fé é acreditar. Fé é você crer. Crer no quê? Naquilo que você quer crer. Você pode perguntar para pessoas religiosas o que é fé, e essas pessoas vão dar também ali
a contribuição delas, né, a respeito daquilo que ela acredita ser fé. Mas esse texto deixa bem claro para nós o que é a fé. E hoje nós vamos estar falando versículo a versículo aqui, um pouquinho dessa definição, para que venha sair de nós toda dúvida em relação a esse tema, para que nós venhamos ser esclarecidos e não enganados, principalmente nesses dias onde as coisas ficam bem difíceis para nós como cristãos. Mas esses desafios, eles não são suficientes para nos derrubar, para nos colocar para baixo, nos paralisar, quando nós somos esclarecidos a respeito disso aqui. Amém? Então hoje você vai ter a oportunidade de não ter mais desculpas quando vier uma dificuldade sobre sua vida, porque você será conhecedor do que é fé. Aliás, o pastor já tem trabalhado esse tema, eu acredito que isso já tem sido construído dentro dos seus corações, né? E hoje eu creio que isso vai se consolidar ainda mais. Bom, falando sobre a visão secular, existe a história de um homem que, em determinado momento, ele disse: olha, o que as pessoas estão dizendo que é o aparelho celular mais conceituado, bem conceituado na atualidade. E aí disseram para ele: olha, BlackBerry é um aparelho celular que tem muitas funcionalidades. E aí as pessoas falaram, mas... as pessoas não, esse homem perguntou, por que esse aparelho é bem conceituado? E aí responderam para ele, porque ele tem todo o teclado de um computador e ele atende a muitas necessidades, principalmente do mundo corporativo. E aí esse homem, ele disse o seguinte: eu quero criar um celular que vai tomar o posto desse celular. E o celular que eu quero criar é um celular que seja contrário a esse. Totalmente contrário. Quero criar um celular que não tenha botão nenhum. E as pessoas falaram: mas você é muito louco, né? Nós acabamos de te dizer que o que faz sucesso, o que as pessoas estão buscando, o que está em alta hoje é esse modelo aqui. Mas você quer construir algo totalmente oposto. Quantos botões você quer? Quero um. E aí, depois de muito lutar e pelejar, conseguiram fazer o bendito celular, né? E entregaram para ele um celular totalmente oposto ao que o mercado tradicional estava entregando. No mundo dos negócios, homens que têm visões que mudam totalmente a dinâmica de mercado e fazem com que eu e você os sigamos acreditando que aquilo ali é algo bom para nós, são vistos como visionários, homens que enxergam além do que as pessoas estão vendo. Quase algo relacionado à fé. Eu vejo aquilo que quase ninguém vê e eu busco trazer isso do campo das ideias para materialização, e isso faz com que multidões venham se apaixonar, né, e venham seguir e comprar aquilo. Não satisfeito, depois de um tempo, esse homem falou: olha, eu quero que vocês agora façam diferente, eu quero que vocês façam esse celular sem botão nenhum. E o pessoal falou: você tá maluco? Celular sem botão? Deem o seu jeito, vocês não são engenheiros? Sim, então façam. Eu estou pagando vocês. Quem não conseguir, a porta de saída é ali e eu contrato outra pessoa. E depois de muita luta conseguiram. Hoje nossos celulares não tem botão direito, né? Só na lateral, quando tem. E esse homem, ele foi mudando tudo que é conceito estabelecido na sociedade, dentro daquele segmento dele. E as pessoas foram seguindo ele. Essa marca é uma marca muito conhecida. E as pessoas têm esse homem aí no mundo, aí fora, ou essa empresa, como uma empresa inovadora, uma empresa de fé, uma empresa que, se você for analisar o perfil do criador, dos produtos, etc. e tal, você fala que esse homem, ele enxerga algo que está no espiritual e ninguém vê. Essa empresa consegue trazer para a realidade aquilo que ninguém vê. Entretanto, irmãos, a fé, ela não é isso. A fé cristã não é isso. Você pode ser empreendedor. Você pode, e se você tiver esse tino, você deve empreender. Nós temos muitas obras a respeito da obra de Deus para estar concluindo. Tem o galpão, ganhe dinheiro e financie a obra de Deus. Revolucione o mercado. Seja um bilionário e invista na obra de Deus. Isso não é um problema. Mas fé não é isso. A fé cristã não é isso. Amém? A fé cristã, ela está relacionada, irmãos, com uma palavra vinda de Deus. Olha só, em Efésios capítulo 2, no versículo 6 em diante diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo
e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Então a gente entende que Deus preparou para os santos obras, para que nós viéssemos andar nelas. Quais são essas obras? Nós podemos, talvez, acreditar que essas obras são aquilo que está descrito como o fruto do Espírito em Gálatas. Uma característica do fruto do Espírito é o amor. E o que é o amor? O amor tudo suporta. Então é uma obra que você pratica. Quando a sua esposa está descabelada, gritando, quebrando tudo, como que você vai agir? Suportando aquilo ali. Quando você chega em casa com a sua bota suja de barro, sua esposa acabou de arrumar a casa, o amor tudo suporta. Já falei com você 18.000 vezes. O amor tudo suporta. Dentre tantas outras características do fruto do Espírito. Essas obras são obras que não são coisas que nós temos facilidade em fluir, senão pelo Espírito Santo. Senão não estaria escrito que é o fruto do Espírito, seria o fruto do homem. Então, para que a gente viva essas obras, é necessário estar andando em Espírito e ter uma palavra de Deus na nossa vida. Se você é filho, existe sobre você essa palavra. E você tem que se posicionar. Quando a gente fala, por exemplo, luta contra o pecado, muita gente fica, Deus me liberta desse pecado. Irmãos, Jesus já te libertou. Você tem que crer e viver em novidade de vida. Sabe, a mentalidade grega, ela separou muitas coisas. Ela criou aqui no Ocidente uma visão de que existe o espiritual e o físico. Irmão, é tudo junto. Jesus, o Verbo, encarnou por isso, para unificar tudo e trazer essa nova mentalidade para nós. Nós hoje temos que viver em novidade de vida. Viver de forma espiritual. Olha só, versículo 14 ao 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si. O John é eletricista, né? Cadê o John? Tá aqui, não. O John é eletricista. Se você precisar de um serviço na sua casa, nessa área, e você chamar o John, e o John não conseguir fazer algo simples, você vai acreditar que ele é eletricista? Eu ensinei minha esposa a cozinhar, né? Hoje ela me superou. Mas se eu falasse para ela, eu sei cozinhar, ela fala, me ensina. E na hora do vamos ver, eu enrolasse, ela iria perceber. Eu falo, Luiz, fala a verdade para mim. Você está enganando a você mesmo, né? Irmãos, a fé, ela carece de obras. Sabe, é complicado falar isso para a igreja. Quem é a igreja? Um povo chamado por Deus para viver em novidade de vida na terra e refletir a glória de Deus aqui na terra. Faz uma autoanálise. Você tem feito isso na sua vida? No dia a dia, no seu serviço, na sua casa? Sabe? Você tem deixado o fruto do Espírito florescer? Quando você tem dilemas com seus familiares. Família, cara, é o ambiente perfeito para você fluir. Porque tem desafio demais. Eu sempre brinco quando eu tenho oportunidade. Meu filho, ele é crente demais, cara. Crente demais. Que esse crente de vigília de madrugada? Toda madrugada. Aí você acorda na carne. Saul. Então ali você já tem que exercer. Aí a esposa acorda também daquele jeito e você já pega na mão da mulher, vamos orar. Quase quebra a mão da mulher apertando. Mas ora.
dá um jeito. E você olha no relógio, está na hora de levantar e ir para a luta, para o trabalho. Você fala, meu Deus, me sustenta. É necessário obras. Se você fala que você é crente e você não tem obras, que obras? Obras, aquelas que foram preparadas para que nós andássemos antes da criação do mundo. Quando Deus criou o homem, Ele não queria que o homem caísse. Ele não queria. Ele nos criou santos. Queria que nós andássemos de forma santa. Deus abomina o pecado, irmãos. E hoje você é chamado para viver nessa novidade. Quais são os frutos que você tem feito? Lucas 3. Abre aí pra gente, por favor. Vou ler aqui que vai ser mais rápido, porque fica passando aqui. Lucas 3, por gentileza. Olha só. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Pode passar, por gentileza. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo, que faremos, pois? Um exemplo, vai, passa. E, respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Pode passar. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que o que vos está ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Até aqui, tá bom, obrigado. O que nós tiramos dali, irmãos? João estava pregando o batismo de arrependimento. Eu odeio essa palavra em português, porque essa palavra ela tomou uma conotação de eu estou triste porque eu pequei de novo. Irmãos, arrependimento significa mudança de vida, mudança de atitude. E às vezes esse sentido está um pouco ocultado. Tem muita gente que acha que arrependimento é chorar porque pecou e depois está pecando de novo. Irmão, se você está cometendo o pecado de novo, você não arrependeu. Desculpa eu falar. Você precisa parar de praticar isso e praticar aquilo que agrada a Deus. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Sabe, a palavra de Deus, ela corta o nosso coração, irmãos. Ela nos dilacera para que nós venhamos nos arrepender, é só assim. Sabe, ninguém por si só consegue tirar do que é seu e dar para o outro, igual ele disse, reparta quem tem mais. Sabe, os publicanos, eles queriam dar um jeito de ter subsistência, de enriquecer. Eles pediam a mais, as pessoas odiavam eles. Zaqueu era um desses. Então eles tinham que cobrar impostos da população irmã deles, né? Do próprio Israel. E eles pediam a mais. E João sabia disso. Ele falou, olha, vocês, cara. De vocês, faça só aquilo que eles pediram de vocês. Mas João, como que a gente vai sobreviver? Façam só isso. É necessário, gente, um arrependimento, uma mudança de comportamento. Ele diz, olha, eis que o machado já foi posto à raiz da árvore. Das árvores. Sabe, nós somos as árvores, irmãos. A árvore que não dá fruto, ela serve para queimar. Ela vai queimar. De você e de mim é esperado um fruto. E esse fruto é a expressão da fé, irmãos.
É onde existe um direcionamento ao qual nós devemos responder fisicamente. Mesmo se você não quer, irmãos. Por isso eu disse que a fé não é um pensamento positivo. Se fé fosse pensamento positivo, irmão, hoje o Vasco da Gama era campeão mundial 5 vezes. Quem me conhece sabe. Todo dia. Vai dar certo, vai dar certo. Só dá errado, irmão. Não é pensamento positivo. Não é. A fé é andar e agir de acordo com uma palavra pré-estabelecida a meu e a seu respeito. A meu e a seu respeito. Não, Luiz, mas eu estou enriquecendo, eu estou engordando. Ovelha, a sua lã é para servir o outro. Não é para você. O seu exemplo é o Senhor. Hoje é bonito andar pelado por aí. É. Mas na época de Jesus não era. Por isso Jesus foi crucificado nu. Ele passou vergonha por nós. Sabe? É esperado de nós isso. Que andemos pelados? Não. Que venhamos nos sacrificar pelos outros, irmãos. Essa é a fé verdadeira. Versículo 16, 15 e 16 de Tiago 2. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? A ocasião que você tem de alcançar a alma de alguém, quando você tem essa oportunidade, a pessoa está carente de alimento, de roupa, de um ombro, é chegar na pessoa e falar, eu estou aqui porque o meu Senhor falou para eu vir. Quem é o seu Senhor? Irmãos, nós queremos ser acolhidos em momento de dificuldade. E se você faz isso, você é lembrado. Sabe? Tudo na vida, irmãos, eu estava comentando com a minha esposa, é lei da semeadura. Você planta, você colhe. Quantas pessoas, no momento difícil que eu passei recente, vieram até mim, falaram comigo e eu falo, olha, graças a Deus, porque nós estamos andando juntos. É uma entrega mútua, irmãos. E no momento da aflição de um ajuda o outro. Não espere, não chegue na sua casa e ninguém me cumprimentou. Irmãos, quantas pessoas você cumprimentou? Eu acho tão besta falar sobre isso. Mas existem crentes imaturos que ficam de beicinho porque não foram cumprimentados. Que evangelho é esse? Ai, minha fé está abalada porque eu estou em casa e ninguém na igreja me cumprimentou. Levante-se da sua cadeira e haja em fé. A paz do Senhor, irmão. Boa noite. Cumprimente, plante. Você quer receber? Plante. O que você quer? Fazer aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Gente, se não é o momento da dor na nossa vida, a gente dificilmente tem empatia. É muito bonito ver essa geração que fala hoje gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão o quê? Um bando de falso. Nós somos gratos quando algo é tirado de nós. Quando você perde algo, você que tem um carro confortável. Se Deus te tirar o seu carro e te fizer andar a pé, você vai ser grato pelo seu carro. Você vai falar, uau, eu não sabia que doía tanto. Meus pés doem. Nós só somos gratos quando nós sofremos algo. E as nossas dores, irmãos, servem para a gente acolher quem está sofrendo como nós. Isso é o exercício da fé. Mas como que eu vou ajudar alguém que não tem comida se nem jejum eu faço? Eu nem sei o que é passar fome. Nem se eu pudesse passar fome eu passaria. Minha despensa está cheia e eu não quero jejuar, cara. A minha vida ela é boa. O Brasil, infelizmente, ainda existe muita comodidade para nós. Infelizmente mesmo. Porque toda a população que tem dificuldade, ela consegue ter um amor mútuo um pelo outro. As pessoas elas conseguem dividir porque elas desfrutam da mesma desgraça. Elas olham para o outro e falam, poxa vida, deixa eu dividir aqui. Quantos vídeos a gente não vê na internet de pessoas que não tem nada? Chega pedindo para mendigo, pede para pessoas bem estabelecidas, né? Tem um empreguinho, uma CLT, etc. A pessoa fala, não posso, estou atrasado e vai embora. Pede para o mendigo está com meio pedaço de pão, ele parte e dá para o cara. Quantos vídeos a gente não vê disso na internet?
Quem não tem, tem empatia. Se você não se vê como um miserável, você não vai conseguir olhar para as pessoas. Se você não vê que você é necessitado da graça de Deus, só porque você tem algumas coisas físicas, materiais, você não vai olhar para outras pessoas. Você não vai exercer a fé verdadeira, de olhar o necessitado, de acolher a pessoa que precisa. Não vai. Não vai. Essa parafernália toda que a gente busca, ela tira a nossa sensibilidade em relação ao próximo. É necessário ter essa noção, irmãos. Essa visão. Cara, eu posso ter as coisas, mas as minhas coisas servem para quê? Servem para mim? Apenas para mim? Sabe? As riquezas podem ser uma bênção, mas uma grande maldição também. Versículo 19. Tu crê que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Irmãos, as obras, elas são prova de fé porque elas são direcionadas por Deus. Os demônios creem também. Qual é a diferença? Vamos pegar o Oriente, né? A Bíblia foi escrita por um povo oriental. O que acontece? Na cultura do Oriente, demônios, você pode encontrar várias definições. São anjos que desobedeceram a Deus. São filhos de anjos com mulheres que morreram no dilúvio. Esses espíritos ficaram por aí. Mas é convicto entre judeus e árabes que demônios conseguem ver o futuro. Eu não sei porque de onde eles tiraram isso. A Bíblia não deixa claro isso. Mas entre esse povo hoje, se você pesquisar, eles vão falar, os demônios conseguem ver até certo nível o futuro, né? E eles sabem, e eles creem que Deus existe. Quem não se lembra daquele... ia falar aquele episódio, aquela perícope, que Jesus está chegando e o demônio vê, Jesus já vem nos atormentar, já vem nos mandar para a tormenta. Como assim? Como ele sabia disso? Não interessa. O que interessa para a gente aqui é que o demônio não faz a vontade de Deus. Ele não cumpre aquilo que Deus ordenou. Um anjo caído, aqueles desertores, eles não cumprem aquilo que Deus quer. Eles não cumprem. Eles fazem aquilo que eles querem, ou que o chefe deles quer. E a nossa carne, depois do pecado, ela seguiu por esse caminho também. Quando João fala raça de víboras, irmão, a palavra em hebraico para serpente é seraf. E seraf, no contexto judaico, é difícil, irmão, porque é a velha serpente. Raça de víboras é filhos de Satanás. Jesus falava que ele é filho de Deus e isso incomodava eles, porque eles falavam, se você é filho, você é igual. O Saul, em um exame de DNA, é igual a mim. Plenamente igual a mim. E a mãe dele. É a mesma natureza. A raça de víbora é a mesma natureza de Satanás. E João pega pesado, ele fala aos seus filhos de Satanás, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Por quê? Ele estava ali no Jordão batizando e estava pegando fogo. Quando pega fogo no mato, o que as cobras fazem? Os lagartos correm para um lugar que ele consegue fugir do fogo. Para a água, para um riacho, onde o fogo não pega. E a raça de víbora estava indo para a água para se esconder do fogo vindouro, da ira vindoura. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Antes, praticai as obras de arrependimento. Sem obra de arrependimento, desculpa. A pessoa é filha de Satanás. Se não tem obra que mostra de quem você é filho, não se engane. Não se engane. Irmãos, a palavra de Deus, ela não dá meia volta. Ela é verdadeira e ela é direta. Se você está ouvindo isso aqui, se você precisa se consertar, aleluia. Porque Deus, Ele repreende aquele que Ele ama. Ah, Luiz, isso é pesado demais e tal. É pesado. Mas se Deus está falando com você, se você veio, se você não ficou na sua casa, é porque você está tendo a oportunidade de se consertar. É necessário ter essas obras diferentes dessa classe de demônios, de anjos desertores, de pessoas carnais.
É necessário agir conforme a nossa nova natureza em Cristo Jesus, amém? Se você foi chamado, assuma a responsabilidade. Irmãos, versículo 21 ao 24. Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. O amigo de Deus, irmãos. Isso está relacionado, irmãos, com a obediência. Obedecer é uma palavra pré-estabelecida para nós. Toda a história bíblica de todos os homens bíblicos que seguiram a Deus foi pautada na obediência. Jacó, construa uma arca, porque vai chover. O Senhor nunca choveu. Jacó, construa uma arca. Irmãos, Noé, obrigado. Acontece. Oi? Abraão, para construir a arca? É assim mesmo. É para ver se a igreja está esperta, está lendo Bíblia. Tanto quem falou foi o pastor. Brincando, viu, gente? Foi erro meu mesmo. Noé, construa a arca. Nunca choveu antes. Nunca choveu. Vai chover. Irmãos, Jesus vai voltar. A minha avó falava pro meu pai: há muitos anos os crentes dizem que esse Jesus vai voltar. Eu já vi várias pessoas irem e virem, morreram e Jesus não voltou. E ela também já morreu. Deve estar queimando no fogo do inferno. Se não se converteu, está queimando, irmãos. Tira da sua cabeça: ai, morreu, ai. As pessoas morrem, os outros acham que ela virou santo. Vocês são católicos. Se você pensa isso, é católico. Quando morre lá na igreja católica, eles canonizam as pessoas, já viu? Morreu, vamos fazer o cânone, vai canonizar agora. Tudo no inferno, irmão. Até Pio XII ainda tinha um resquício de evangelho verdadeiro. Aliás, muitos de nós não conseguiríamos entrar numa missa da igreja católica do Papa Pio XII. O negócio era assim, ó. Era assim. Hoje em dia os evangélicos... Irmãos, a igreja evangélica hoje em dia, no geral, ela virou um nojo, irmãos. Uma nojeira. Uma nojeira. Tem muita gente que acha que porque Martinho Lutero fez lá aquela situação ótima para poder libertar e salvar pessoas, né? Ah, eu sou protestante, então eu sou salvo, irmão. Olha para a sua vida. Não se engana. Não se engane. Ah, porque eu sou protestante. Olhe para a sua vida. Esse foi o pensamento desses homens que fizeram a igreja católica chegar onde chegou. A igreja evangélica hoje é uma vergonha. É uma vergonha. Nós precisamos nos arrepender de novo. Tem muito católico tendo avivamento hoje em dia. O Espírito de Deus não é controlado e fechado pelas nossas portas, irmãos. Pelas nossas janelas. Ele pode passar e deixar a gente para trás. Se você não se arrepender, não olhar para o seu coração, você vai ficar. Eu nem estou falando de arrebatamento. Estou falando de ficar longe da presença de Deus na consumação dos dias. Então Abraão obedeceu. Noé obedeceu. Jacó obedeceu. Todos obedeceram, irmãos. É esperado de nós que nós venhamos obedecer. Obedeçam aquilo que Deus predestinou para você. Raabe, a prostituta. Vamos continuar. 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Para quem ainda não leu essa história, por incrível que pareça, o povo de Israel ia tomar uma cidade e tinha uma casa no muro, e eles viram aquilo como algo estratégico. Vamos ali pelaquela casa e vamos pegar informação. E lá tinha uma meretriz, uma prostituta. Falou: gente, eu vou ajudar vocês, mas quando vocês entrar, poupa a minha família.
combinado, dito e feito. Ela ajudou eles, cooperou para com eles. Cooperou. Trabalhou junto daquilo que Deus tinha estabelecido para aquele tempo, para eles tomarem aquela cidade. Né? Eles tinham que tomar aquela cidade. E quando vieram, veio fulano de tal, ciclano, Bertano assim. Não sei não. Não vi não. Ela favoreceu o avançar da palavra de Deus. No Egito, certa vez, Faraó falou, olha, o povo judeu está crescendo muito. Eles vão nos dominar. Chegaram nas parteiras e falou, se nascer menino, vocês mata. As parteiras fizeram o quê? Não vamos matar. Começaram a encobertar os meninos. E aí foram tirar satisfação com elas. Mas a gente não tinha combinado isso? O que elas falaram? As hebreias são muito fortes. Quando a gente chega, o menino já nasceu. Não está dando conta. Cooperaram para com o plano de Deus, de que os filhos de Israel crescessem e se multiplicassem. Irmãos, coopere para o avançar da obra de Deus. E esse cooperar seu não é vir aqui apenas. A ceia, ela é uma ordenança. Cumprir essa ordenança é fé. Mas é esperado mais de nós. Uma ação de quem entende que Deus está fazendo algo nesses dias, na vida de pessoas lá fora. Cara, olha ao seu redor. Se você tem vergonha, se você não vê meios, entre no seu quarto, chore, se derrame, Senhor, me ajude a salvar essas almas ao meu redor, Pai. Fala o nome, fulano, ciclano, Bertrano, me ajuda, Deus. Jejua, chora. Sabe, gera essa alma dentro de você, como uma grávida gera um filho. Sofra por isso. Essa geração que vive hoje em dia aí, prega para nós, tentando nos convencer de que fuja da dor, não existe mais dor. Não, irmãos, vá pelo outro caminho. Moisés teve a oportunidade de viver no palácio de Faraó. O Egito era nada mais nada menos, irmãos, do que a maior nação da terra naquele momento ali. E ele estava na casa do presidente, no melhor lugar que ele poderia estar. E falou, cara, eu vou para o meio do mato, do deserto, com esse povo aqui que Deus falou. Estou cansado disso daqui, eu quero seguir a Deus. Deus me chamou, eu ouvi. Nem que eu morra, irmãos, eu vou. Isso é esperado de você nesses dias. Se tiver que sofrer, sofra, mas cumpra. Tire da sua cabeça esse negócio de fé. Eu creio em Jesus. O mesquina depois está cobiçando a primeira tribulada que anda pelada pela rua indo para a academia. Eu creio em Jesus. Um minuto depois está maltratando o marido dentro de casa. Está gritando com a esposa. Está quebrando o pau. Aí chega na igreja, a paz do Senhor. Deus te vê, irmãos. Deus te vê. Eu não me importo de você chegar e me cumprimentar. Deus te vê. Eu sou pó, irmãos. Tanto faz o que eu penso. Mas Deus está te vendo. Irmãos, Abraão foi chamado por Deus, Raabe não, mas ambos cooperaram. Ambos estavam atentos àquilo que deveria responder. Luiz Hermínio diz, Deus não responde a perguntas, Deus responde a respostas. Isso é muito interessante. Deus responde a resposta. Como assim? Moisés, por que você está me perguntando? Toca nas águas, cara, com o cajado. Ação gera a ação de Deus. Haja, movimente-se, tenha essa atitude de fé e você vai ver os milagres acontecendo, as coisas acontecendo na sua vida, a incredulidade saindo. Sabe o que é mais louco de tudo, irmãos? Estou terminando. Você vai olhar para você e vai falar o seguinte, cara, hoje eu tenho um estilo de vida totalmente contrário daquele que eu almejava. Eu queria ser rico, hoje eu sou satisfeito com o que eu tenho. Mas eu tenho Deus comigo e eu sou uma pessoa feliz. Porque todos os dias o mundo vai vender algo para você. E você vai comprar.
se você não buscar esse caminho de fé. Deus está nos direcionando para algo superior, irmãos. Deus falou comigo esses tempos atrás, bem antes da minha esposa perder o bebê, que eu comuniquei vocês no grupo. Luiz, eu vou fazer um movimento que eu vou balançar a galera. E só vai ficar quem tiver alicerçado. Irmãos, eu não sou profeta dessa casa. Mas Deus falou isso comigo. E eu levei isso a sério. Eu acho que você deveria levar também. Deus está balançando a terra, irmãos. E somente os verdadeiros vão permanecer. Só os verdadeiros vão permanecer. E assim, nem com muito choro Esaú conseguiu reaver o direito de primogenitura. Não pense, depois eu vou chorar, Não, irmãos. Passou. Passou. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, ensina-nos a ter fé, Pai. A agir segundo, Pai, as palavras que o Senhor pré-estabeleceu, Pai, para nós. Se somos filhos, que nós venhamos dar frutos de filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, acaba com toda enrolação essa noite. Pai, mexe no nosso coração, Pai, para que a gente não seja mais o mesmo, Pai. Mesmo se for necessário esmagar a gente, Pai. Mesmo se for necessário o Senhor acabar com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra bem forte. Quem acha? Mas é bíblico e verdadeiro o que o Luiz disse nessa noite. Que depender de Deus é ter uma vida de obras que glorifica a Deus. A gente precisa muito dessa noção, irmãos. De que não adianta a gente mentir para nós mesmos. Mostra as tuas obras que eu te mostro a tua fé. Alguns riram, outros chocaram, mas o que ele falou da avó dele talvez é uma realidade para muitos aqui. Talvez seu pai está indo para o inferno, sua mãe está indo para o inferno, seus amigos estão indo para o inferno. E as obras da nossa vida não glorificam para que possamos pregar para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos amigos. E eles vão para o inferno. Você sabendo do Evangelho, as suas obras não glorificam a Deus perante a vida deles. O tema da palavra: o perigo da fé sem obras. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que essa palavra nos faça repensar, nos faça acordar amanhã e dizer: Senhor, eu quero viver com obras que glorifiquem o Teu nome em todas as áreas da minha vida. Amém?